irmãos, hoje novamente nós temos o privilégio da devoção a Deus. Nós vamos juntos ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 e 47. São versos que falam sobre aqueles que creram em Jesus. Está escrito: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, estas palavras que lemos nos contam sobre o constante trabalho de Deus na salvação, o constante trabalho de Deus na manutenção da sua igreja. Nos mostra que dia a dia o Senhor Deus estava trazendo pessoas à fé. E não somente isso, mas que Ele também estava preservando os crentes, a sua igreja. Eles foram salvos de uma vida de ser contra Deus para uma vida de ser inteiramente dele. E você já parou para refletir que Deus não apenas nos salvou num passado distante, mas que Ele nos preserva dia a dia nesta salvação já garantida pela morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor? E como é que Deus nos preserva? Como Ele faz isso? O que nós vemos nestes dois versos é que Deus está preservando a sua igreja e chamando outros para si através de uma vida, uma rotina aparentemente comum da igreja. Nestes versos, e já agora nós estamos no momento da história em que Jesus Cristo ele foi exaltado. Depois de vir ao mundo, viver uma vida perfeita, de morrer em favor dos pecadores, em um lugar deles, Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi elevado ao céu, está à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito e enviou o seu Espírito à igreja. E o que é que nós vemos então na igreja? O que está acontecendo? Eles estão vivendo uma vida aparentemente comum. Nós vemos que eles estão frequentemente reunidos, alegres, perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, no louvor a Deus, na comunhão, que eles estão sendo generosos uns com os outros e dando bom testemunho para os de fora. É assim que Deus está preservando a sua igreja, através do Espírito Santo. Em resumo, o que está acontecendo ali é que aqueles nossos irmãos estão anunciando e exibindo Cristo uns aos outros e aos de fora. Isso é o que nós vemos na vida daqueles irmãos e, ao mesmo tempo, é o que Deus estava fazendo. Porque a rotina, a vida comum da igreja, é o constante trabalho de Deus em nós, que fomos salvos e que estamos sendo preservados nesta salvação já garantida. É nesse trabalho, nessa rotina, que Deus traz outros para si. E então, nós devemos valorizar estes meios pelos quais Deus nos preserva. E tanto quanto possível, então, nós devemos nos dedicar à devoção particular. Momentos como estes, que estamos lendo a palavra, orando a Deus. Devemos nos dedicar ao culto em família. Reúna sua família diante da palavra de Deus. Assista às pregações que estão sendo postadas pela igreja. Para este culto familiar, converse sobre Deus com os outros no seu dia a dia. Não só isso, mas também mantenha contato frequente com os nossos irmãos. Sim, nós devemos nos informar se há entre nós até mesmo algum necessitado, a quem nós podemos ajudar, suprir as necessidades. E assim nós estaremos sendo generosos, como estes irmãos que vimos aqui, como este relato nas Sagradas Escrituras. E a depender do seu estado de saúde, das orientações pastorais já nos dada para este momento que estamos vivendo, nós devemos também participar do culto público, para ouvir o Evangelho,
cantar o Evangelho, orar o Evangelho, ver e participar do Evangelho na ceia do Senhor. Porque todas essas coisas, nessa vida aparentemente comum e nessa rotina, é que Deus está nos preservando nesta salvação que Ele já nos garantiu na cruz de Cristo. Porque a rotina comum da igreja é o constante trabalho de Deus em nós e em favor de outros que também serão salvos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por Jesus Cristo, que morreu em favor dos crentes, que morreu em nosso lugar, membros da Igreja Semente da Vida. Obrigado, meu Deus, por esta salvação já garantida. Obrigado também porque dia a dia o Senhor nos preserva e o Senhor nos sustenta com os Teus meios de graça, com o Teu Santo Espírito, cuidando da Sua Igreja. Nós te damos graças também, Deus, porque nesta rotina de anunciar a Cristo e de exibir Cristo, o Senhor também chama outros para si, para a fé, para uma vida de pertencer inteiramente ao Senhor. Pedimos que o Senhor torne o nosso coração cada vez mais alegre e mais grato por estas ações comuns do nosso dia, mas que comunicam graça a nós e àqueles que nos conhecem. Pedimos, Deus, que o Senhor cuide de cada um de nós e que supra as nossas necessidades, Deus, através da generosidade de cada um dos nossos irmãos em Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos.